Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo. Nossa programação de hoje, dia 24 de dezembro de 2024, está indo ao ar pré-gravada. Hoje nós não tivemos nem o tempo, nem o cenário ideal para fazermos essa gravação, essa transmissão ao vivo. Então estamos gravando, inclusive, sem a minha imagem. Então vai ao ar apenas o mais importante para você é o texto bíblico, né? O conteúdo, o texto e o contexto, onde você vai aprender juntamente comigo sobre a ordenança de Deus a respeito do casamento. Então nós hoje estamos falando mais uma vez do dia da adoração ao Senhor. Nós estamos estudando hoje a 12ª parte do livro de Neemias, onde nós já vamos estar encerrando na próxima etapa, né? Provavelmente amanhã. Se houver algum contratempo, a gente pula esse feriado, mas eu acredito que não haverá nenhum contratempo amanhã. Hoje eu nem estou em casa, não. Hoje eu estou aqui no estado de Goiás, a gente mora em Brasília, e estou fazendo em trânsito essa gravação para você. Mas amanhã nós já estaremos de volta em casa e provavelmente faremos nossa transmissão ao vivo. Então vem comigo, vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem um justo com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6:14. O casamento não é um mero contrato social, mas uma instituição divina que tem de ser levada a sério e firmada de acordo com a vontade de Deus. Nessa penúltima lição, a penúltima parte do livro de Neemias, nós vamos estudar acerca do casamento misto. Deus nunca aprovou a união de israelitas com os cananeus. Todas as vezes que Israel desobedeceu a ordenança do Senhor sobre o casamento misto, sofreu duras consequências. Da mesma forma, também não é da vontade de Deus o casamento entre o fiel e o infiel. Como pode haver comunhão genuína entre o casal que não concorda entre si sobre questões espirituais? Casamento é sinônimo de união, por isso o casal deve viver e caminhar em amor. Ao término dessa lição, você deverá ser capaz de estar consciente de que o casamento é uma instituição divina, e você deverá compreender que Deus não aprova o casamento misto, e você deverá entender que o jugo desigual acarreta pesadas consequências. Água e óleo se misturam? Sim ou não? Sabemos que se trata de substâncias heterogêneas, logo não se misturam. Estão no mesmo recipiente, mas um não cede ao outro. Com os casamentos mistos ocorre o mesmo processo, ou seja, não há unidade. Como andarão juntos se não professam a mesma fé? Qual a educação religiosa prevalecerá em relação aos filhos? Em que tipo de fé serão ensinados? Sigamos a ordem do Senhor e de não contrair matrimônio com os infiéis, para que tenhamos uma família abençoada por Ele. O que é o casamento? Não é um mero contrato social, nem um subproduto da cultura humana. O casamento é uma instituição divina e, como tal, deve ser devidamente considerado, conforme recomenda-nos a palavra de Deus. Abre aspas. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Fecha aspas, Hebreus 13:4.
E nessa lição de hoje nós vamos ver que o cristão deve encarar o casamento, como o cristão deve encarar o casamento. Nós vamos ver ainda como as uniões mistas prejudicam o povo de Deus e por que o crente não se deve pôr em julgo desigual com os incrédulos. Tópico de número 1, o casamento no Antigo Testamento. Antes vamos ver a palavra-chave, que já está bem na cara, né? Dá para saber logo de cara qual é a palavra-chave. Casamento, união voluntária de um homem e uma mulher, tá, pessoal? Esse é o conceito bíblico de casamento. O casamento no Antigo Testamento. Primeiro, a natureza do casamento. Casamento é uma instituição estabelecida por Deus como parte de sua criação. Trata-se de uma aliança monogâmica e heterossexual, comprometendo um homem e uma mulher. E você pode comparar isso claramente nas referências. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, capítulo 2, versículo 18 e capítulo 3, versículo 16. De ambos fez o Senhor uma só carne. Você confere Gênesis 2, 24. Logo, a união entre pessoas do mesmo sexo é abominação aos olhos de Deus. Isso é o que está escrito na Bíblia, Levítico 18, 22. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Levíticos 18, 22 são palavras de Deus transmitidas a Israel através de Moisés. O matrimônio é a base da sociedade e, segundo a ordenança bíblica, não pode ser dissolvido. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6, parte B. A única exceção para a dissolução do casamento é aquela apontada por Cristo, abre aspas. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério, fecho aspas, Mateus 19, 9, revista e atualizada. Segundo, casamentos proibidos. Deus ordenou aos israelitas, após a saída do Egito, que não se misturassem às nações cananeias, pois estas eram idólatras e abomináveis aos seus olhos. Êxodo 33, 2. A ordem era clara: Israel não poderia ignorá-la, porque os casamentos mistos acabariam por quebrar a aliança divina, tornando o povo de Deus semelhante aos gentios. Deuteronômio 7, do 1 ao 6. Apesar de todas as advertências, Salomão não observou os preceitos divinos. Ele uniu-se por casamento aos povos ímpios e pagãos, acerca dos quais o Senhor advertira a Israel que não fizesse aliança com eles. Diz a Bíblia que o rei de Israel, abre aspas, andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas, fecha aspas. 1 Reis 11, 5. Salomão desobedeceu a Deus, levou Israel à ruína, sob a influência de suas mulheres estrangeiras, construiu altares aos deuses estranhos, caindo assim no pecado da idolatria. 1 Reis 11, do 6 ao 8. Cuidado com as uniões que desagradam a Deus. Quem não leva em conta os mandamentos divinos sofrerá pesadas consequências. Em resumo, os israelitas receberam a ordem divina de não se misturar com os cananeus. Tópico de número 2, o casamento misto no tempo de Neemias. Primeiro, a constatação do erro. Neemias observou que os judeus, após a volta do cativeiro babilônico, estavam caindo no mesmo pecado de Salomão. Vi também naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas e amonitas e moabitas. Neemias 3, 23.
Os judeus sabiam muito bem que Deus era contra o casamento misto, pois este, além de contrariar os seus mandamentos, sempre acabava por trazer sérias consequências à nação. Neemias 3:26. A ordenança do Senhor era clara e não comportava nenhuma dúvida. Abre aspas, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Fecha aspas. Deuteronômio 7, o 3 e o 4. No entanto, Israel não ouviu a Deus e prontamente desobedeceu, suscitando a ira divina contra todo o povo. Como você, jovem, tem agido em relação ao casamento? Tem levado em conta a vontade divina ou o seu próprio querer? Segundo, as consequências do casamento misto. Por causa dos casamentos mistos, as famílias judaicas começaram a enfrentar um sério problema: a perda de todas as suas referências culturais e espirituais, abre aspas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Fecha aspas. Neemias 3:24. Como se vê, as mulheres asdoditas exerciam mais influência sobre os filhos dos judeus do que os seus próprios pais. Se as crianças não falavam hebraico, isso significava que não estavam sendo educadas no caminho de Deus. Levítico 20, versículo 7. Mas criadas como pagãs, você tem conduzido seus filhos ao Evangelho? Em resumo, por causa do casamento misto, as famílias judaicas passaram a enfrentar problemas. E vamos para o terceiro e último tópico. Hoje a nossa aula vai ser bem resumida, bem pequena, e você não vai desfrutar da minha imagem, né? Do meu rosto bonito aí na sua tela. Hoje é apenas a minha voz. Responsabilidade ministerial acerca do casamento. Primeiro, o jugo desigual. A reação de Neemias contra os casamentos mistos fez-se pronta e energicamente. Neemias 3:25. Ao retornar a Jerusalém, Neemias 13, do 6 e o 7, adotou várias medidas saneadoras, tanto na administração da cidade quanto no exercício do santo ministério. Ele sabia que o povo jamais teria a bênção de Deus se continuasse a misturar-se com os idólatras. Não podemos ignorar os perigos do jugo desigual. A família cristã tem de ser bem constituída, que os nossos jovens levem sempre em consideração o conselho de Paulo, abre aspas, casar com quem quiser, mas somente no Senhor, fecha aspas. 1 Coríntios 7:39, revista e atualizada. O apóstolo adverte ainda, abre aspas, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Fecho aspas. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Tópico de número 2. Aliás, nós estamos no tópico 3, item 2. As consequências do jugo desigual. Há crentes que, embora dedicados ao serviço do Senhor, ignoram a recomendação divina ignoraram a recomendação divina e vieram a contrair núpcias com pessoas que não compartilham a mesma fé. E hoje sofrem pesadas consequências. Seus filhos, à semelhança das crianças israelitas do tempo de Neemias, não possuem quaisquer referências espirituais. Além do mais, quando o descrente influencia o crente, este logo apostata da fé. Que Deus nos livre do naufrágio espiritual. Não estamos sugerindo que o crente se divorcie do cônjuge descrente.
até porque a palavra de Deus recomenda exatamente o contrário. Se alguém ou algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E se a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. 1 Coríntios 7, o 12 e o 13. Você pode conferir, leia o capítulo todo, capítulo de número 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou lendo na revista e atualizada. No entanto, insistimos, os que estão para se casar, observem a palavra de Deus e não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Terceiro, uma recomendação sempre atual, que jamais venhamos a esquecermos do exemplo de Neemias. Aconselhemos nossos jovens e os que estão para se casar que procurem agir segundo a vontade de Deus e não se casem com os que não partilham a mesma fé. Basta um passo errado para que toda a vida seja irremediavelmente prejudicada. Nossas decisões não podem ser tomadas levianamente. A exemplo de Neemias, oremos ao Senhor pedindo-lhe: venha abençoar e purificar o seu povo. Neemias 13:29. Uma reflexão para você: investamos no aconselhamento dos que estão para casar e dos que já se casaram. Elinaldo Renovato, comentarista. Em resumo, o tópico de número 3, nós podemos dizer que os líderes devem orientar os jovens acerca das terríveis consequências de se contrair matrimônio com infiéis. Concluindo, Deus instituiu o casamento para ser uma bênção. No entanto, precisamos obedecer ao Senhor para que as suas promessas cumpram em nossas vidas. Não podemos esquecer os conselhos bíblicos quanto à vida conjugal. Que a igreja esteja sempre atenta quanto à preservação dos valores familiares cristãos. Investamos no aconselhamento dos que estão para se casar e dos que já se casaram, para que nada venha prejudicar o nosso lar e assim tenhamos condições de professar como Josué. Abre aspas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer para você, com toda franqueza, com toda sinceridade, que aqui não se trata de preconceito religioso. Aqui se trata de equilíbrio. Porque, olha, nós convivemos com todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Não há preconceito da nossa parte. Nós temos como cristãos evangélicos, sejam tradicionais, pentecostais, neopentecostais, para nós todos são nossos irmãos e nós não temos nenhum problema em conviver com essas pessoas. Mas dentre os cristãos existem os evangélicos, os católicos, os espíritas, todos, cada um com a sua fé. Nós respeitamos cada segmento. Agora, o que eu quero dizer aqui, o que eu entendo a respeito do estudo de hoje, é que é incompatível você, de uma denominação religiosa, casar com uma pessoa da outra denominação. Isso não se trata de preconceito, se trata de equilíbrio, porque para onde é que vocês vão? Vocês se casaram e aí um pertence à igreja católica, o outro ao segmento espírita. E aí, vocês vão para onde? Os dois vão para a católica, os dois vão para o centro espírita, ou cada um vai para um lado? É isso que eu quero dizer. Não se trata de preconceito, não. Se trata de equilíbrio. E os filhos de vocês, eles serão católicos ou serão espíritas? Então, é um problema, assim, do ponto de vista da convivência. Assim, para a gente trabalhar junto, andar junto, sentar no mesmo banco, conversar, não tem problema nenhum, nada disso. Mas para a gente
a gente educar os nossos filhos, a gente precisa ter um equilíbrio. Aí, não, mas um dia vai num lado, outro dia vai... Não dá certo, vai confundir a cabeça das crianças. Então, assim, que cada jovem procure o seu par dentro do seu segmento religioso, para evitar conflito de ideias, conflito de crenças. É só por causa disso, tá? A gente não tem dificuldade nenhuma em conviver com pessoas de qualquer religião, ou até que não tenha religião nenhuma. Eu tenho pessoas do meu convívio que dizem que não acreditam em Deus como eu acredito. Não, Deus é... Mas não tem problema, tudo bem, a pessoa que sabe se ela crê em Deus ou não. Agora, é um ser humano semelhante a mim e é uma pessoa do meu convívio. Eu tenho alguém desse tipo e tenho amigos de vários segmentos religiosos, mas fica difícil você manter o equilíbrio da sua casa, da criar os seus filhos, se você e sua esposa não comungam da mesma fé, mesmo os dois sendo cristãos. Se um é de um segmento religioso e o outro é do outro, fica difícil. Isso é só um conselho meu, assim como eu acredito que também foi um conselho de Paulo. Nós tendemos sempre a desobedecer, né, os conselhos. A gente sempre tem dificuldade de seguir conselhos, né? Então que cada um faça conforme quiser fazer e depois administra, né, ou arca com as consequências. É a critério seu, não me tome por preconceituoso, estou apenas citando a Bíblia Sagrada, recomendações de Jesus e de Paulo, e como base o livro de Neemias, que foi de onde nós tiramos o ensino de hoje, tá certo? E para finalizar, na época de Neemias, era necessário que o pecado fosse claramente identificado e que o povo de Deus fosse mantido rigorosamente separado da influência das nações pagãs daquela época. Só assim o plano redentor de Deus poderia ser executado em seu devido tempo, e todos os povos do mundo teriam a oportunidade de receber os benefícios da salvação. Apesar da grande reforma feita por Esdras a respeito de alianças matrimoniais com nações estrangeiras, e apesar do pacto que havia sido recentemente ratificado, no qual o povo havia prometido abster-se desse costume, Neemias descobriu, ao voltar de Suzã, que muitos judeus da comunidade haviam novamente voltado à prática de se casar com mulheres pagãs estranhas. Mulheres estranhas seriam esposas estrangeiras. Como consequência, as crianças seriam criadas em lares judeus que não falavam a língua de seus pais. E nesta questão, até a família do sumo sacerdote Eliasibe havia desobedecido à lei de Moisés. Eliasibe estava ligado por casamento a Tobias, mas o que era pior, um dos seus netos, que estava na sua linhagem de sucessão, havia se casado com a filha de Sambalate, o maior inimigo dos judeus desse período. Isso aqui é um comentário feito através da Bíblia Beacon, né, comentário bíblico Beacon, volume 2, primeira edição, Rio de Janeiro, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2005, página 335. E por aqui nós ficamos por hoje, né? Agradeço a você por estar assistindo a nossa palestra e, mais uma vez, não me tome por preconceituoso. Eu estou apenas relatando fatos bíblicos e aconselhando você, jovem, a procurar alguém do seu convívio para se casar, para que você não venha no futuro a ter dificuldade de criar os seus filhos, sem saber qual é a fé cristã que você vai ensinar para o seu filho, né? Qual a doutrina, porque aqui se trata
de doutrina, porque todos nós, a maioria dos brasileiros, somos cristãos, mas nem todos temos a mesma doutrina, seguimos o mesmo doutrinamento bíblico, porque a Bíblia ela nos dá uma gama muito grande de interpretação, de entendimento. Então é só para que você não venha a ter problema no futuro. Eu sou testemunha de que isso realmente causa transtornos. O casamento de uma pessoa de uma igreja evangélica, né, com uma pessoa de uma outra igreja não evangélica. Isso costuma acarretar problemas, principalmente na educação dos filhos. É só isso, e por hoje é só. Eu agradeço a você que acaba de assistir essa gravação. Que Deus seja contigo. E hoje é véspera de Natal, né? Você que está reunido com a sua família, com a sua igreja, que Deus te abençoe e te dê tudo de bom nessa data comemorativa. Fica com Deus. E amanhã, o verdadeiro dia do Natal, né, segundo a nossa tradição latino-americana, norte-americana, amanhã é o nosso feriado, e que você tenha um bom descanso e que Deus te abençoe hoje e sempre. Até a próxima gravação ou a próxima live. O seu culto online com o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas. Próximo episódio nós vamos estar fechando o livro de Neemias e nós já vamos, eu já escolhi um tema que eu vou ver se realmente ele é viável para essa época, é a verdadeira missão da igreja. Eu acredito que venha a calhar os tempos que nós estamos vivendo, né? Eu vou ver se realmente essa é a vontade de Deus, senão a gente muda. A gente tem muito estudo, tem muita coisa para mostrar para vocês. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau.